Exercício 3. Agora nós já vamos lidar no exercício aqui com a notação que foi introduzida recentemente. Notação para conjuntos com uma quantidade maior de elementos, né? Maior do que 2 elementos. Eliminando repetições de elementos, se ocorrerem na resposta, determine a união. Então eu quero que você simplifique. Simplifique ao máximo a notação, né? Sempre que possível, usando a notação que foi definida aqui na definição 7, né? Se aparecer uma expressão como esta aqui, você vai escrever desse jeito, que é mais simples. Seria a união que aparece aqui no item A. União do conjunto unitário que contém x com o conjunto unitário que contém y, etc. Quem seria esse conjunto aí do item A? Alguém pode dizer? Correto. XYZ, porque eu vejo que x será um elemento, y também, z também e x também, só que esse segundo x está repetido. Então descarto a repetição, fica apenas com x, y, z. Na letra B, eu vou ter xy unido com xz. Quem é a união? XYZ novamente, né? Pelo mesmo motivo. Letra C, é só ver quem são os elementos novamente e descartar as repetições. Opa, batendo no microfone aqui. Os elementos são, você já, assim, do Hudson está dizendo aí x, y, z, v. Então vamos ver. Na letra C eu tenho um v, um x, tem um z e tem um y e o resto é repetição, né? Então descarta o resto, fica só com x, y, z, v mesmo. Agora a letra D. Letra D já começa a aparecer uma novidade aí. Quem são os elementos da letra D? Quer dizer, quem é o resultado da união, né, na letra D? X, Y, Z, conjunto unitário contendo X. Correto. E note que esse conjunto unitário contendo X e X não é a mesma coisa, né? São conjuntos diferentes, por isso eu não descartei. Letra E. Quem são os elementos e qual é o resultado? Deixar que vocês façam aí a letra E. Samuel deu uma resposta aí. Ed Wilson deu uma resposta que não é a mesma. Ah, era X. Era X1 no lugar desse W. XY no segundo, certo? Então termina sendo a minha resposta, que está correta. Emanuel também, mesma resposta. Então, ok, estão entendendo esse assunto.
E a letra F, fazer a letra F também, né? Então, falou A x y, primeiro elemento, o próximo elemento é vazio, depois vem conjunto unitário contendo W, um elemento, depois vem conjunto unitário contendo V com um elemento, e conjunto vazio. Pronto, tem dois vazios aí, né? Tem o primeiro vazio que você escreveu com zero e o segundo vazio que você escreveu como sendo conjunto vazio com chave, né? Sem nada dentro. Então tem uma repetição aí. Manuel, é, até o conjunto unitário contendo W está igual a resposta de Emanuel com relação à de Samuel. Aí, no lugar de conjunto unitário contendo. Quer dizer, no lugar do segundo vazio, colocou conjunto unitário contendo vazio. Mas não é um elemento. Esse conjunto unitário contendo vazio não é um elemento do conjunto da letra F. Porque ele aparece aí na união, mas não está dentro de nenhum conjunto como elemento, não. Deixa eu ver a de Ed Wilson. Colocou quatro elementos só, que são vazio, unitário contendo V, unitário contendo W e XY. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ó, tem o XY, tem o vazio, tem o unitário contendo W, vazio novamente descarta a repetição, união com vazio não faz efeito nenhum, aí repetição de XY descarta a repetição e unitário contendo V. Foi, Emanuel repetiu também o XY e colocou o conjunto unitário contendo vazio, que não é um elemento. Pronto, eu acho que a do Wilson tá certa. Eu tô vendo esses elementos mesmo, né? Eu vou verificar novamente aqui. Unitário contendo V, XY, vazio e unitário contendo W. Só tem quatro mesmo elementos. Ó, esse carinha aqui, ó, ele não tá como elemento, né? Ele é um conjunto que faz parte da união. Então, quando você for listar os elementos de tudo isso aqui, você vai listar o único elemento desse cara, que é o vazio. Não é ele, é o vazio, que é um elemento, né? Então, esse cara aqui não aparece como elemento da união. Esse outro vazio aqui é aquela coisa, você tem um vazio unido com conjuntos, né? Então, você descarta isso aqui. Isso aqui, união com vazio, descarta. Pronto, então a resposta certa é essa aí de Edwilton. Beleza, mas estão entendendo. Só alguns detalhezinhos que de vez em quando a pessoa capole. Agora eu vou mostrar o axioma da união mais geral. Esse axioma da união é basicamente o seguinte: dada uma família qualquer de conjuntos, o que é uma família de conjuntos? É um conjunto cujos elementos são também conjuntos. Ou seja, é um conjunto, né? Já que eu sei que todos os elementos de um conjunto são também conjuntos aqui nessa teoria. Então, quando eu digo família de conjunto, é a mesma coisa dizer um conjunto. Mas no contexto onde é importante considerar os elementos desse conjunto que são também conjuntos. E é importante usar propriedades de conjunto para os elementos desse conjunto que são também conjuntos. É nesse contexto que a gente chama esse conjunto de família de conjuntos ou sistema de conjuntos. Tá?
Aí o axioma da união vai dizer que, dado qualquer família de conjuntos, existe uma união de todos esses conjuntos que fazem parte como elementos dessa família de conjuntos. É basicamente isso que está sendo dito aqui. Para toda família de conjuntos F, existe um conjunto U formado exatamente por todos os elementos dos membros. Membros é o quê? Elementos. É só uma forma de falar, evitando usar novamente a palavra elementos. Para toda família de conjuntos F, existe um conjunto U formado exatamente por todos os elementos dos membros, ou seja, elementos de F. Está escrito aqui de maneira simbólica também. Em outras palavras, esse U faz o quê? Esse U sai pegando todos os elementos dos elementos de F. E com eles forma, esses elementos dos elementos de F vão ser os elementos de U. Então é a mesma coisa que a gente faz com uma união de dois conjuntos, de três, de quatro, de uma união de uma quantidade finita, é a mesma coisa que a gente faz. A gente faz o quê? A gente pega os elementos dos elementos da família do conjunto. Sendo que aqui a família está disfarçada. Por exemplo, no item A, isso aqui é uma união de uma família de conjuntos. Que família é essa? Eu estou fazendo a união de uma família que é formada pelos seguintes conjuntos: este, este, este e este. Esses quatro conjuntinhos aqui são membros de uma família de conjuntos. E o que eu estou escrevendo aqui é a união dessa família de conjuntos. Qual é o resultado dessa união, dessa família de conjuntos? O resultado vai ser um conjunto que contém como elementos os elementos dos elementos da família de conjuntos. Como a família de conjuntos contém estes quatro elementos aqui, e eu quero não estes, mas os elementos destes, que são os elementos dos elementos da família de conjuntos, então eu vou pegar, na verdade, é o X, o Y, o Z e o X novamente, só que eu descarto a repetição, fico apenas com X, Y, Z. Então eu estou pegando os elementos dos elementos da família de conjuntos. Essa outra família de conjuntos aqui vai ter como elementos este cara e este. Aí eu pego os elementos desses elementos, que vão ser X, Y, X e Z, descarta a repetição do X, fica com X, Y e Z. E por aí vai. Tá? Então toda união, inclusive essas uniões de uma quantidade finita de conjuntos, podem ser vistas também como união de uma família arbitrária de conjuntos. Eu estou apenas generalizando, agora não precisa ser uma quantidade finita, pode ser qualquer quantidade. Finita, só que mesmo finita tem várias quantidades, quer dizer, inclusive quantidades infinitas, que tem várias quantidades infinitas. Eu vou denotar por união de F, assim, esse união é um símbolo maior, né? É maior do que aquele que a gente usa no meio dos conjuntos. Esse símbolo da união é menorzinho, porque a gente usa como se fosse uma operação entre conjuntos. E o outro é um símbolo maior que a gente coloca antes do símbolo da família. Se F é uma família de conjuntos, então eu coloco assim, união grande, antes de F, para denotar a união dessa família de conjuntos, que é o conjunto cujos elementos são precisamente os elementos dos elementos de F. A gente também pode escrever assim, ó. Esse conjunto a gente pode escrever assim. É a união de quê? É a união de AI. União de todos os AIs, onde I é um índice pertencente a um conjunto de índices I. Ou seja, se você entende que essa família F é formada por elementos da forma AI, com I em algum conjunto I grande, então essa união daqui vai poder ser denotada também dessa forma. Isso aqui, em outras palavras, imagine que esse I aí, esse conjunto I, seja o conjunto dos números naturais. Nesse caso, deixa eu ver se eu estou falando. Não, estou não. Se esse I grande for o conjunto dos números naturais, então essa união aqui pode ser escrita também assim: união grande de AI com I pertencente aos naturais, que também é escrita como I igual a zero até infinito. Coloca o infinito aqui em cima e embaixo coloca I igual a zero. Ou seja, a união de AI com I indo de zero até infinito. Seria o quê? Seria A0, união com A1, união com A2, união com A3, etc. Tá? Sendo que, como eu disse, essa notação é geral, pode ser usada para qualquer família de conjuntos, não necessariamente tendo relação com números naturais.
Agora eu vou mostrar um esquema axiomático, que é o quê? É um conjunto de axiomas. Nós, até agora, vimos alguns axiomas soltos, né? Axiomas são o quê? São proposições que dão o fundamento de uma teoria. Um esquema axiomático nada mais é do que vários axiomas de uma vez só. É uma forma de dizer que toda proposição de determinada forma é um axioma. Então, com isso, você tem infinitos axiomas de uma vez só. Aí, esse conjunto de axiomas é chamado esquema axiomático. Esse esquema axiomático é muito usado, o que eu vou falar agora, é muito usado para definir subconjuntos. Tem uma longa história aí da matemática, está relacionado com o surgimento de paradoxos e tal. Antigamente, na teoria dos conjuntos, não tinha muito esse cuidado de basear tudo em axiomas, em dedução lógica e tal. As pessoas iam fazendo assim as coisas na base da intuição mesmo. O Cantor, que criou essa teoria, eu não sei se... Não, os paradoxos vieram antes dele, mas eu acho que ele também foi afetado pelos paradoxos que surgiram. Já antes de Cantor, o pessoal que trabalhava com coleções de coisas, mesmo que não chamasse conjunto, já lidava com uma série de paradoxos aí que surgiam devido à imprecisão com que eles pensavam, né, nesse assunto. Aí, um exemplo clássico disso é o conjunto de todos os conjuntos. Existe o conjunto de todos os conjuntos? Essa questão aí abalou os fundamentos da matemática. E a conclusão é que não existe o conjunto de todos os conjuntos. Mas pior do que isso, um paradoxo é uma situação onde você percebe que não tem escapatória. De todo jeito dá errado. Se existir o conjunto de todos os conjuntos, então ele pertence a ele ou ele não pertence a ele. Pode-se provar que se ele pertence a ele, então ele não pertence a ele. E se ele não pertence a ele, então ele pertence a ele. Então, não tem condições, né? Tá tudo errado aí. Existe também essa outra formulação desse paradoxo, que é o conjunto de Russell. Conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos. Aí a pergunta é, esse conjunto pertence a ele mesmo? Se sim, se pertence, né? Se R pertence a R, então, por definição, já que R é definido como conjunto e contém como elementos apenas os conjuntos que não pertencem a si próprios, supondo que R pertence a si próprio, ele vai satisfazer essa propriedade, que é de não pertencer a si próprio. Ou seja, se ele pertence a ele próprio, então ele não pertence a ele próprio. Não deu errado, né? Não pode pertencer a ele, porque se pertencer, então não pertence, o que é uma contradição. Agora vamos supor que não pertence. R não pertence a R. Não pertence significa que não satisfaz a condição que foi dada na definição do conjunto. A definição do conjunto diz que ele tem como elementos apenas os conjuntos que não pertencem a si próprios. Essa condição de não pertencer a si próprio não será satisfeita no caso do conjunto R não pertencer a si próprio. Porque é isso que acontece quando um elemento não pertence a um determinado conjunto. Esse elemento não vai satisfazer a condição de pertencer àquele conjunto. Só que no caso, não satisfazer essa condição desse conjunto significa pertencer ao conjunto, já que a condição é que o conjunto não pertence a si mesmo. Se essa condição não for satisfeita, significa que o conjunto pertencerá a si mesmo. Ou seja, se R não pertencer a R, ele não vai satisfazer a condição, o que significa que R vai pertencer a si mesmo. Ou seja,
Se R não pertence a R, então R pertence a R. Eu escrevi errado aí, coloquei um R a mais, vou escrever de novo. Se R não pertence a R, então R pertence a R. Ou seja, todo jeito dá errado, né? Se pertence, então não pertence, se não pertence, então pertence. Isso é um paradoxo. Qual é a solução para isso? Qual é a solução para esse paradoxo? A solução é proibir essa forma de definir conjuntos que eu usei aí para definir o conjunto R. Vou definir de maneira muito solta. R é formado por todos os conjuntos A que não pertencem a si mesmos. Esses conjuntos A vêm de onde? São A de onde? Qualquer conjunto aí. Se eu não colocar uma restrição aí, eu posso gerar esse paradoxo. Então, a forma que foi encontrada para evitar esse paradoxo foi esse esquema axiomático 6 aí, que diz o seguinte: para você definir um conjunto por meio de uma propriedade, você tem que dizer de onde vêm os elementos desse conjunto que você quer formar, que satisfazem essa propriedade. De onde vem no sentido de você tem que pegar os elementos de algum outro conjunto. Tem que dizer assim, por exemplo, eu posso formar o seguinte conjunto. Eu posso formar o conjunto R como sendo o conjunto de todos os A's pertencentes a B, mas que A não pertence a A. Aí faz sentido. Então veja a restrição que eu fiz, né? Eu coloquei uma informação dizendo de onde está vindo os elementos desse conjunto R. Os elementos são elementos de um outro conjunto B. Então é isso que está sendo dito nesse esquema axiomático 6. Para você definir qualquer conjunto por meio de uma propriedade P, você vai poder definir desde que você diga também que os elementos que você está usando para formar esse conjunto são elementos de um outro conjunto A, que você está supondo que existe antes de tentar formar esse conjunto que você está formando por meio dessa propriedade. Aqui, de novo, vai ter uma observação sobre unicidade, né? E a unicidade vai me permitir dar uma notação para esse conjunto que eu estou formando aí nesse esquema axiomático da compreensão. Em outras palavras, o conjunto que eu estou definindo é este aqui. Ó. Dados um conjunto A e uma propriedade P de X, isso aqui é basicamente um predicado. Eu estou formando um conjunto, que é este aqui, formado pelos elementos de A que satisfazem a propriedade P. Em alguns casos, eu posso simplificar essa notação desse jeito, mas isso requer cuidados para não gerar paradoxos como aquele que eu mostrei. O cuidado é, você pode usar essa notação desde que você saiba que qualquer x que satisfaz P de x vai ser um x pertencente a determinado conjunto A. Então, isso seria uma forma abreviada de escrever assim, quando P de x implica x pertence a A. Nesse exemplo 4, eu estou explicando aquele paradoxo que eu já expliquei. Né? Um exemplo clássico do paradoxo que pode surgir pelo uso irrestrito dessa notação é o paradoxo de Russell gerado pelo conjunto, entre aspas, não é um conjunto, R igual a conjunto formado por todo x. Aqui está errado. Está errado aqui. Na verdade, não pertence aqui. Eu vou corrigir, tá? R é igual a todo x, conjunto formado por todo x que não pertence a si mesmo. Então, R pertence a R? Se sim, se pertence a R, então, pela definição do conjunto, significa que esse R satisfaz a condição dada, que está escrito errado, mas seria x não pertence a x. Então, aplicando essa condição para R, você vai ter R não pertence a R, ou seja, R pertence a R implica R não pertence a R. E, de forma similar, se você supõe que não pertence, então significa que a condição do conjunto está sendo satisfeita, que x não pertence a x, cortado aqui. Essa condição está sendo satisfeita para R. Como a condição é satisfeita para R, então R pertence a R. Que é uma contradição de novo, né? Eu estou supondo que R não pertence a R, estou concluindo que R pertence a R. Então, de todo jeito eu tenho uma contradição,
o que mostra que esse conjunto aqui não pode existir e, na verdade, a gente proíbe que esse tipo de definição seja feita, para evitar esse tipo de paradoxo. E uma consequência desse paradoxo é que não existe o conjunto de todos os conjuntos. Se existisse esse conjunto de todos os conjuntos, eu poderia formar um subconjunto desse conjunto de todos os conjuntos dessa forma: R igual a todo x pertencente ao conjunto de todos os conjuntos, tal que x não pertence a x. Aí daria o paradoxo do mesmo jeito, né? Pela mesma questão. R, pensar, você poderia verificar facilmente aqui que leva ao mesmo paradoxo. Então, por isso, não existe o conjunto de todos os conjuntos. Eu vou usar essa propriedade da compreensão para definir subconjuntos agora. Isso a gente faz muito, né? Vocês já devem ter visto muito esse tipo de definição. Você, por exemplo, o conjunto de todos os números pares que são divisíveis por 3. Eu estou usando uma propriedade, que é a propriedade de ser divisível por 3, para definir um subconjunto, né? Isso aí a gente faz muito na matemática. E foi isso que o esquema axiomático da compreensão falou que podemos fazer. Então, a partir de agora, eu vou dar exemplos de utilização desse esquema axiomático. E um exemplo importante é a interseção, que eu estou mostrando agora. Interseção de dois conjuntos é um conjunto também definido pelo esquema axiomático da compreensão. Eu chamo interseção de A e B e denoto dessa forma o conjunto cujos elementos são os elementos que são elementos de A e de B simultaneamente. Em outras palavras, eu estou definindo a interseção como sendo esse conjunto aqui, ó, onde P de x é esta propriedade. P de x é a propriedade que diz x é um elemento de A e de B ao mesmo tempo. Aí você considera o conjunto formado por todos os x na união de A com B que satisfazem essa propriedade, ou seja, que são elementos de A e de B simultaneamente. Essa é a definição da interseção. Dizemos que dois conjuntos A e B são disjuntos ou mutuamente excludentes se a interseção desses conjuntos é vazia. A observação aqui não é muito importante, não. Exercício 4. Determine a interseção conjuntos A e B. Vou pedir que vocês façam agora. Deixa eu fazer os primeiros e deixa eu fazer A e B, que são fáceis, e deixo os difíceis para vocês. A interseção eu vou escrever aqui como sendo inter, tá? Então, A inter B vai ser interseção de A e B. Então, o primeiro é a interseção de vazio com vazio. A ou vazio, inter, vazio. Vai dar vazio, por quê? Porque eu tenho que pensar nos elementos que pertencem simultaneamente ao vazio e ao vazio. Não tem ninguém que pertence ao vazio, portanto, não tem ninguém que pertence ao vazio e ao vazio. Só isso. Letra B. Eu quero agora a interseção do conjunto unitário que contém vazio como elemento com o vazio. Assim, né? Interseção vai ser o quê? Interseção vai ser o conjunto de todos os elementos que estão como elementos no primeiro conjunto e também no segundo conjunto. No segundo, eu sei que não tem elementos, o segundo é vazio. E o primeiro tem um elemento só, que é o vazio. Então, a única possibilidade de eu pegar um elemento na interseção desses dois conjuntos, não existe possibilidade, né? Porque a segunda condição é diferente da união. Agora, como a segunda condição é impossível, isso já torna a interseção vazia. Não existe um x que pertence ao primeiro e ao segundo, porque é impossível pertencer ao segundo. Então, essa interseção também é vazia. Tá, agora façam a letra C. Duas respostas iguais, dizendo que a interseção dos conjuntos A e B da letra C dá o conjunto unitário contendo vazio.
significa dizer que esse conjunto é um elemento de ambos, né? É um elemento de A e de B. Isso é verdade? Esse conjunto unitário contendo vazio como elemento é um elemento de ambos aí, é B, da letra C? Não, eu estou errado. A interseção vai ter como elemento o elemento comum de A e B, então tá certo. O conjunto que vocês deram como resposta é um conjunto cujo único elemento está na interseção de A e B, ou seja, é a interseção realmente. Porque o único elemento comum de A e B é o vazio. Então tá correto. Letra D. Podem fazer a letra D. Sim, entendi. Do Hudson falou A, querendo dizer que a interseção dá o próprio conjunto A, e a resposta de Samuel foi basicamente a mesma resposta, né, escrito de outra forma. E está correto, a interseção de A e B nesse item D vai ser realmente o conjunto A, porque os elementos do conjunto A são os únicos objetos que pertencem simultaneamente a e B. Letra E. Letra E vai dar o quê? Letra E. Acho que Hudson cometeu o mesmo erro que eu estava cometendo. Eu estava pensando, quando eu fui falar da letra C, eu pensei não na interseção, a princípio, eu pensei no elemento em comum. Aí eu estava pensando que a resposta seria diferente, porque eu estava pensando no elemento em comum. Foi o que Hudson falou aí. Ele falou não a interseção, mas o único elemento que está aparecendo em A e B. Se eu quiser falar da interseção, vai ser dessa forma como Samuel escreveu aí, que é o conjunto de todos os elementos em comum que estão aparecendo em A e em B. Pronto, então eu acho que todo mundo tá entendendo. Esse assunto eu sei que é novo, quer dizer, não é novo para vocês, apenas a abordagem que pode ser nova, né? Eu estou tentando mostrar, mais ou menos dar uma ideia de como funciona o método axiomático. Então, interseção, para falar da interseção, eu tive que eu tive que mostrar assim a definição formal, né? Eu tô definindo aqui a interseção fazendo uso do axioma do esquema axiomático da compreensão, que é ele que me permite definir um subconjunto de propriedades. Em outros livros, em livros que não se preocupam muito com essa parte mais formal da matemática, você poderia ver a definição de interseção assim: a interseção de dois conjuntos é o conjunto que possui como elementos aqueles elementos que simultaneamente a ambos os conjuntos nessa interseção. Só isso. Aí não justifica como é que eu sei que existe essa interseção, não justifica como é que eu sei que é única. Aqui eu estou justificando a unicidade também. Aqui, ó. Cadê? Cadê a unicidade? A unicidade vem, na verdade, da observação que eu coloquei aqui, seguindo o esquema axiomático da compreensão. Existe um único conjunto definido por meio de uma propriedade P, formado por elementos de um conjunto A. Existe um único. Não apenas existe, mas também existe um único. Então, eu estou justificando quase tudo aí. Essa é a diferença. Em seguida, a gente vai ver aqui proposição 4.
que é parecida com aquela que a gente viu da união, né? Posição 3 aqui falava de união. Aí dava propriedades da identidade, da absorção, idempotência, compatibilidade e associatividade da união. Essas propriedades agora vão ter versões análogas para a interseção, na proposição 4. Interseção de A com vazio dá vazio. Se A está contendo em B, então a interseção de A e B dá A. Interseção de A e A é A. Interseção de A e B é interseção de B e A. E a interseção é uma operação associativa. Ou seja, A interseção com a interseção de B e C, a mesma coisa que a interseção de A e B, interseção com C. E a demonstração é análoga à da proposição 3, na verdade vem pelo princípio da dualidade, que a gente estudou também na parte da lógica. Essas afirmações aqui são duais daquelas. Então, se você pegar aquela demonstração que a gente fez para a proposição 3, trocar união por interseção, e fazer algumas outras adaptações mínimas, seguindo o princípio da dualidade que a gente estudou, então você tem essa demonstração aqui. Aí, da mesma forma que eu falei de união finita de mais de dois conjuntos, e falei em como simplificar expressões com uniões de uniões de uniões e tal, né, usando associatividade, comutatividade, idempotência e identidade, essas observações também se aplicam para a interseção, é o que eu estou explicando aqui, né? Pela associatividade você descarta vários parênteses, pela comutatividade você pode trocar a ordem desses conjuntos na expressão, pela idempotência, onde tem a interseção com A, você escreve apenas A e analogamente para os outros conjuntos, e se você sabe que um desses é vazio, agora você vai poder dizer que a expressão toda vai dar vazio. Mas o que eu estou escrevendo aqui é uma coisa um pouquinho diferente. Se você sabe que outro conjunto C contém algum dos demais, então você pode descartar, pela lei da absorção, esse conjunto que contém os demais e ficar apenas com os outros. Essa observação que eu estou fazendo aqui é a dual da que eu tinha feito para a união. E agora a interseção de uma família não vazia arbitrária é o quê? É a interseção de uma família de conjuntos. Interseção de quê? De todos os elementos dessa família. Você vai pegar todos os elementos dessa família de conjuntos que são conjuntos e vai fazer a interseção de todos eles. Para falar de interseção de uma família de conjuntos, é necessário supor que essa família de conjuntos seja não vazia, diferente da união, que eu posso fazer com uma família arbitrária. A interseção tem que ser não vazia. Porque se for vazia, a interseção de uma família vazia deveria dar o conjunto de todos os conjuntos, mas não existe esse conjunto. Então, não existe também a interseção de uma família vazia. As mesmas notações que eu adotei para a união de uma família de conjuntos, eu estou fazendo aqui para interseção de uma família de conjuntos. Depois eu vou definir diferença de conjuntos. Essa também é uma definição que vem do esquema axiomático da compreensão, que a gente usa uma propriedade para definir a diferença de conjuntos. O que é diferença de conjuntos? Né? A menos B é o quê? É um conjunto que possui exatamente aqueles elementos que estão em A, mas não estão em B. Aí, na definição, eu estou usando o esquema axiomático da compreensão com essa propriedade aqui, ó. X não pertence a B. Se eu uso essa propriedade aqui, no lugar desse P de X, e uso o conjunto A como sendo o lugar de onde eu estou pegando os elementos para formar essa diferença de conjuntos, então é isso que eu vou obter. O X pertence a A, tal que X não pertence a B. Ou seja, estou pegando os elementos de A que não estão em B. E essa é a definição desse conjunto aqui.
todos os elementos de A que não estão em B. Em outras palavras, um X pertence a A menos B se somente se esse X está em A, mas não está em B. Exercício 5. 2 minutinhos aqui para fazer. Deixa eu fazer as primeiras e vou pedir para vocês fazerem outras aí. Ó, o primeiro item é vazio menos vazio. Vazio menos vazio é o quê? Todos os elementos que pertencem ao vazio. Aí já sei que dá vazio. Não precisa nem ver o resto, né? Mas se fosse ver o resto, seria todos os elementos que pertencem ao vazio e não pertencem ao vazio. Mas como eu sei que tem que pertencer ao vazio para estar nessa diferença, se tem que pertencer ao vazio, então não existe ninguém satisfazendo essa condição. Ou seja, vazio menos vazio é o vazio. Aí depois eu tenho aí na letra B. Conjunto unitário contendo vazio como elemento menos vazio. Ou seja, eu quero todo mundo que pertence ao unitário contendo vazio e não pertence ao vazio. Vai dar o quê? Vai dar unitário contendo vazio. E a segunda condição, nesse caso, não interfere em nada. Dizer que uma coisa não pertence ao vazio está dizendo nada. Está dizendo uma coisa que sempre é satisfeita. Essa condição é sempre satisfeita. Então, o que importa é só a primeira condição, de pertencer ao conjunto unitário contendo vazio. Nesse caso, eu sei que é o próprio vazio. O único elemento dessa diferença é o vazio. Portanto, o resultado da diferença é conjunto unitário contendo vazio. Agora, façam aí a letra C. Duas respostas dizendo que o resultado é vazio. E a terceira resposta dizendo que o resultado é conjunto unitário contendo vazio. Vamos ver. Letra C, eu tenho A igual a unitário contendo vazio e B igual a unitário contendo vazio como elemento. Então eu quero o quê? Eu quero que os elementos da diferença A menos B, né, eles devem pertencer a A, mas não pertencer a B. Se devem pertencer a A, então devem ser iguais a vazio. Então eu quero todo X, tal que X é igual a vazio, e X não pertence a unitário contendo vazio. Pronto, assim. Mas isso eu posso simplificar para essa outra condição, né? X é vazio e X não é igual a unitário contendo vazio. Então, tudo bem, o único elemento que satisfaz isso é o vazio. Então, esse será o único elemento do resultado, que é a diferença de conjuntos. Ou seja, a resposta D do Wilson está correta e as outras duas não, que dizem que dá o vazio, né? Na verdade, a diferença aí dos conjuntos da letra, é a letra C que eu estou falando, né? É, letra C, dá esse cara aí, ó. É um elemento que pertence a A, mas não pertence. Pronto, eu vou encerrar por aqui, já passou das 9, e eu vou pedir que vocês façam o resto em casa. Na próxima aula, a gente continua aqui falando um pouco dessas propriedades de interseção, união e diferença, conjunto das partes e algumas outras coisas a mais sobre conjuntos. Eu acho, não, com certeza na próxima aula a gente termina conjuntos e deve começar a falar de, assim, funções e operações de uma maneira mais geral. Alguns conceitos já de conjuntos que puxam para o lado de funções. É isso que a gente vai falar na próxima aula.